Falando em solução, você que sofre com a TPM principalmente, ou você que tem dúvidas sobre a saúde da mulher, pode encaminhar pra gente. O nosso plantão hoje é sobre a saúde da mulher. Revistadacidade.tvgazeta.com.br. Quem eu estou recebendo hoje aqui vai ficar ao longo do programa até o meio-dia respondendo as suas perguntas é Dr. Marcos Tadeu Garcia. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo jóia, saudade de você. Olha, tá aí um assunto que a mulherada... não tem jeito. Entra mês, sai mês, ele é um assunto sempre em pauta, que é a famosa TPM. O que acontece no corpo da mulher que algumas sentem, outras não sentem? Ou até mesmo a mesma mulher, um mês ela sente mais, outro mês ela sente menos. Qual é a reação? O que acontece no corpo dela para determinar a TPM? Regiane, isso que você colocou é muito importante. 70% das mulheres vão ter sintomas maiores ou menores em relação a esse período que vem antes da menstruação. Alguns dias antes da menstruação e a menstruação. Tá. Desses 70%, vamos dizer assim, mais ou menos 80% vão ter uma disforia, que é a presença de sintomas e sinais mais fortes. Tá. Na verdade, é uma grande síndrome, ela é caracterizada por sintomas psíquicos e físicos. Nesses psíquicos, vamos dizer que tem a irritabilidade pode ser mais acentuada, chegando uma raiva, uma explosão de raiva, literalmente. Tem mulheres que têm mais um sentido de depressão, elas ficam tristes, sonolentas, outras ficam até com insônia e ficam infelizes. Então, uma mulher, ela pode ter um sintoma maior ou menor, dependendo do ciclo. E também a intensidade dele, o número de dias, também pode ser alternado. Quer dizer, um mês ela pode ter 2 dias, no outro mês ela pode ter 10 dias. De grande importância para caracterizar a tensão pré-menstrual é que ela se inicie no período antes da menstruação ou mesmo no período do ciclo menstrual, mas para caracterizar a tensão pré-menstrual tem que terminar com a menstruação. Tá. Se os sinais e sintomas persistirem após a menstruação, alguma outra coisa está acontecendo. Aí precisa investigar. Precisa investigar e precisa tomar cuidado até com a questão do tratamento. Tá. Né? Por quê? Porque tem outras patologias que são exacerbadas durante o período pré-menstrual. Então aquela mulher acaba achando que está na TPM e na verdade não. Ela tem um problema de depressão, um problema psicológico, psiquiátrico até, e aquela sensação, aqueles sintomas, eles vão aumentar naquele período antes da menstruação e na menstruação. Persistiu depois da menstruação, a gente tem que tomar muito mais cuidado. Tá. Observa e procura o seu médico, né? Perfeito. Agora, tem alguma coisa que a gente pode fazer para amenizar esses sintomas todos? Não sei, de repente, no dia a dia, alguma questão aí que deixa a gente mais longe de estresse, alguma coisa assim? Eu vou te dizer que primeiro ter consciência. Eu acho que a mulher se conscientizar que tem aqueles problemas e também saber que não é o final do mundo. Né? Que isso vai acabar. Exatamente, vai acabar, exatamente. Tomara, né? E ele não vai, porque você teve uma dor de cabeça muito intensa num ciclo, você não vai ter no outro mês a mesma coisa. E a mulher moderna fica muito mais complicado isso, porque se a gente pegar 50, 100 anos, existia a TPM, né? Só que a TPM, ela ficava dentro de casa, né? Porque a mulher lidava com o marido, lidava com os filhos, ela não saía para suas atividades fora de casa e tendo que tomar atitudes, decisões. E até essas decisões são complicadas no momento da tensão pré-menstrual. Se você tem uma grande proposta, se você tem alguma decisão importante, se você puder deixar para depois, porque de repente seus ânimos podem estar exaltados. Mas eu posso dizer que a consciência é a primeira coisa. Segundo, anote as suas queixas, né? Tomar consciência disso, saber que uma boa noite de sono vai atenuar isso, uma boa alimentação, atividade física é fundamental, porque na TPM o que acontece? Existe uma diminuição de serotoninas, de endorfinas, e a gente sabe que a atividade física aumenta a endorfina. A endorfina, ela te dá uma sensação de felicidade, de prazer. Então, com isso, você consegue amenizar. Então, essa consciência é importante. É importante também que a mulher faça um controle dos dias em que ela costuma menstruar, anotando o início, para conseguir detectar que naqueles dias que antecedem são realmente uma TPM, né, que são
o dia da menstruação. Ela vem sempre depois da ovulação. Ela pode durar 10, no máximo 15 dias. Às vezes ela pode vir só no primeiro dia de menstruação, mas é importante que ela caracterize o que ela está sentindo, quer dizer, ela documente isso, quando que ela vai menstruar, quando terminou, quando começou a cefaleia, se é uma dor mamária, se é edema, qual que é a sintomatologia que ela está sentindo. Tá. Então, se é irritabilidade, se ela fica mais com o pavio curto, ou se de repente ela está mais infeliz, isso é importante, a gente não pode misturar as sensações. Tá. Então, é importante individualizar, para também que o tratamento seja individualizado. Não existe um pacote de tratamento, um tratamento igual para todo mundo. Certo. É fundamental caracterizar, personalizar o atendimento e o cuidado. Ok. O medicamento também. Muitas perguntas estão chegando já. Vamos primeiro falar da Ana Carolina Sentanin. Bom dia para você também, Ana. Gostaria de perguntar ao doutor por que tenho tanta cólica menstrual. Já fiz transvaginal e nada aparece. Todo mês tenho dores fortíssimas, pressão baixa e muito tremor nas mãos. Isso não é normal, certo? O que posso fazer? Obrigada e um feliz dia para você também, minha linda. Ana, tudo bem? Então, nós precisamos caracterizar, precisaria de mais algumas informações da Ana, né? Porque a gente tem a tensão pré-menstrual, mas também tem uma coisa chamada dismenorreia, que é a dor no ciclo menstrual, durante o período menstrual. E a dismenorreia, ela acontece por uma liberação de prostaglandina. A dismenorreia, ela acontece mais nas adolescentes. Já a TPM acontece principalmente em mulheres de 30 a 40 anos. Tá. Então a gente precisaria caracterizar realmente o que está acontecendo. Essa dor tem como trabalhar isso, a gente precisa fazer o diagnóstico correto e medicar da forma mais conveniente. Seria fundamental que a Ana procurasse o ginecologista, que através de alguns exames pudesse descartar algumas patologias. Só uma coisa, a TPM eu não preciso de exames. Tá. A TPM eu vou caracterizar clinicamente. Então, com mais dados que a Ana possa dar para a gente vai caracterizar a TPM ou não. De repente ela tem um outro quadro que caracteriza essas dores, que tem a própria endometriose que vem durante o ciclo menstrual, pode exacerbar a dismenorreia. Então a gente precisa tomar um cuidado de fechar um diagnóstico e caracterizar a TPM, ou dismenorreia, ou a própria endometriose. Ver a origem do problema, porque a questão da TPM é principalmente hormonal, é uma variação cíclica. Super importante saber que a tensão pré-menstrual, ela tem a característica cíclica. Ela vem um mês, vem no outro mês, vem no outro mês, sendo que pode variar a maior intensidade ou a menor intensidade de cada sintoma. Não é porque ela teve dor de cabeça esse mês que no mês que vem ela vai ter dor de cabeça. Que a gente nunca sabe o quão louca a gente vai ficar, né, no mês seguinte. Esses hormônios que circulam e deixam a gente maluca em maior ou menor grau. Mas é importante que cada um se conheça, né, e saiba aí dosar o que fazer exatamente nesse período do mês. Dr. Marcos continua com a gente, claro, e você pode enviar a sua pergunta, revistadacidade.tvgazeta.com.br. O nosso plantão hoje é sobre saúde da mulher até o meio-dia, hein? Muitas perguntas já estão chegando, você pode enviar a sua pra gente. Obrigada, doutor. Até daqui a pouquinho. Até já, viu? Obrigada por hora. E nós voltamos com o nosso plantão para falar da saúde da mulher, mesmo porque também tem muita pergunta chegando aqui. Doutor Marcos, bem-vindo de novo. Lembrando que até meio-dia é nosso plantão, viu, gente? Então você pode mandar aí pra gente a sua pergunta. Eu tô aqui meio complicada porque tem realmente bastante pergunta e as perguntas, elas estão misturadas, não só da saúde da mulher, como também do Tiramanchas. Bom, tô aqui com a pergunta da Lúcia, tá? Bom dia para você também. Hoje é o dia que irei ao ginecologista e gostaria de saber por que até hoje sinto uns calorões, se já passei pela menopausa há 5 anos. Esses calorões vão até o fim da vida? Como eu devo proceder? Pois até hoje nenhum médico soube me responder. Fico sem paciência e muito irritada. Muito obrigada se puder me ajudar. Ela tá dizendo que tem 58 anos. Ana, né? Isso. Não, é a Lúcia. Lúcia, perdão. Bom, Lúcia, são 3 fases na vida que tem uma oscilação hormonal muito importante, que tem uma questão aí de ansiedade, de vários sintomas, que é na adolescência, no pós-parto e também na pós-menopausa, né? E os calores, eles estão ligados à diminuição de todos esses hormônios. Sempre nós vamos falar de hormônios. E o que acontece? A menopausa é caracterizada por 1 ano após a última menstruação. E o que está acontecendo é a diminuição
de hormônios. E tem mulheres, do mesmo jeito que nós vamos falar de tensão pré-menstrual, nós vamos falar no climatério, que tem mulheres que passam muito bem essa fase, mas tem mulheres que têm sintomas mais exacerbados. E aí nós vamos ter que fazer um tratamento adequado, sempre avaliando o risco e benefício do uso de medicação em questão dos riscos que nós vamos ter para determinado tipo de outras patologias. Sempre que a gente escolher alguma medicação, por exemplo, uma reposição hormonal, nós precisamos ver se a Lúcia, se ela tem algum problema de saúde que contraindique essa reposição hormonal. Tá. Ou então, só com outros produtos, ou produtos até naturais, nós podemos melhorar essa questão dos calores. Tá. Então tem muita coisa que fazer, que a questão é conversar bem com o médico. Tem que conversar bem, tem que até entender se vale a pena ela, dependendo da intensidade desses calores, se eles são suportáveis ou não. Então você precisa avaliar, porque tem mulheres que a gente fala, não vale a pena, ela tem algum antecedente, por exemplo, de câncer de mama. Tá. A mãe dela teve câncer de mama, a irmã, então é uma paciente hormonal que você pode causar um problema. Vai ter dificuldade em indicar, não vale a pena. Né? Então você tem que pôr na balança e falar, não vale a pena, é melhor outras formas de atenuar esses calores. Você conversando com o ginecologista, tenho certeza que ele vai chegar e ponderar com você o melhor tratamento. A Tatiana Mourão está perguntando o seguinte, bom dia para você também, Tatiana. Gostaria de saber sobre tratamento de ovários policísticos. A síndrome dos ovários policísticos, olha só, síndrome, sempre que a gente fala de síndrome, não é uma patologia específica, né? Nós temos uma questão hormonal envolvida mais uma vez. Muitas vezes a gente tem caracterizado, a mulher vai fazer um ultrassom e aparece lá alguns cistos. E tem a classificação, ela é rotulada como uma síndrome de ovário policístico, e não é bem assim. Para ter a síndrome do ovário policístico, a mulher tem alguns sinais e sintomas. Ela tem ciclos anovulatórios, ela tende a ser mais obesa, ela tende a ter o hirsutismo, que é o excesso de pelos ou o aumento de pelos, tanto em região abdominal como em rosto, em mamas. Então, o tratamento também vai ser específico, dependendo da intensidade desses sintomas. Então, muitas vezes a gente faz até com pílula anticoncepcional, se resolve muito da síndrome do ovário policístico. E tem outros tratamentos também, outras drogas que a gente acaba utilizando, dependendo se é um desejo dela engravidar ou não. Se ela está no momento de querer engravidar, nós também vamos trabalhar com outras medicações que vão fazer com que ela ovule. Tá? E aí sim não entraria com anticoncepcional. Né? A gente estava falando no começo até sobre os sintomas da TPM. Eles podem ser confundidos muitas vezes com esses sintomas da síndrome do ovário policístico, e aí a pessoa tem que ficar atenta se ele persiste depois? Não, a síndrome do ovário policístico ela pode ter uma irregularidade menstrual, ela tem alguns sintomas mais específicos. Mas não pode causar irritação, essa questão comportamental acaba mudando também ou não? Não é tão intensa. Não é tão intensa quanto na TPM? Não. Tá. Mais uma perguntinha aqui, a Ana Aparecida Gomes. Oi, bom dia. Tenho 36 anos e há 9 anos tomo a injeção. Eu não vou falar o nome da injeção porque eu não sei se é nome fantasia ou se é o nome do sal, né? Tá aqui, ó. Começa com B, tá vendo? A minha tia também toma e ela passou pelo mastologista e ele informou que esse medicamento causa danos à saúde da mulher, como trombose e alguns outros sintomas. Gostaria de saber o que o doutor tem a dizer sobre dizer a respeito. Um forte abraço a vocês. Um forte abraço a você também. Deu para ler aqui o nome do remédio? Tá uma letra pequenininha. Então, sempre que a gente costuma falar de remédio, né? Remédio, qual que é a diferença do remédio e do veneno? A dose, né? A dose, né? Então, sempre que a gente usar uma medicação, a gente tem que colocar qual é a vantagem que eu estou tendo em usar essa medicação. Então, a medicação que ela está colocando, ela deve estar usando como anticoncepcional. E foi falado em fenômeno tromboembólico. A gente tem que pensar que o fenômeno tromboembólico também acontece na gravidez. Então, se você avaliar o risco do tromboembolismo na gravidez para uma mulher, é maior do que muitos anticoncepcionais. Aí ela está usando como anticoncepção, posso te garantir que não é maior do que o risco que ela sofre com uma gravidez indesejada, com o risco de tromboembolismo nessa gravidez. Eu não estou dizendo que não tenha riscos, mas a natureza fez com que a mulher
filho a cada 2 anos, a cada 3 anos. Aqui nós estamos usando um anticoncepcional que tem uma indicação precisa. O que pode ser discutido, qual o melhor método anticoncepcional. Isso também tem que ser particularizado e deve ser escolhido por ela. Tá certo. Olha, lembrando a você que o Dr. Marcos Tadeu Garcia continua com a gente até o meio-dia, então você pode encaminhar sua pergunta pra gente sobre a saúde da mulher, seja ela qual for, envie sua pergunta, revistadacidade.tvgazeta.com.br. Dr. Marcos, obrigada por enquanto, até já. Olha, tem um assunto agora que a gente vai falando em perguntas, você tá mandando a sua, pode continuar mandando, revistadacidade.tvgazeta.com.br. Dr. Marcos Tadeu Garcia continua aqui com a gente para esclarecer suas dúvidas sobre saúde da mulher. Olha, realmente a mulherada tá com bastante dúvida aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Na verdade, não só as mulheres, mas os homens também, né? Querem ajudar as esposas muitas vezes e acabam mandando e-mail, como é o caso do Emerson Santos. Ele pergunta o seguinte: bom dia para você também. Ele tem 25 anos e há mais de um ano eu e minha mulher estamos tentando engravidar. Ela tem 41 anos e não tem filhos. Fizemos vários exames e o médico disse que a única solução seria a fertilização in vitro. Será que é isso mesmo? Ele está dizendo que a fertilização é muito cara e não dá nem para saber se vai dar certo, né? Não é garantido, segundo o que ele está falando aqui. O que ele pode fazer? Emerson, a sua preocupação é muito importante. Nós temos aí uma briga com o tempo. A sua esposa tem 41 anos. Até poderia ser que naturalmente ela engravidasse, mas o tempo não permite a espera. Essa que é a questão. Existe o relógio biológico da mulher que faz pi, mas ela demorou um pouquinho. Por várias condições, acabou chegando aos 41 anos. Isso é uma condição muito comum na mulher moderna, cada vez mais frequente nós temos mulheres a gente coloca prioridades, 35 anos coisas na frente, procurando a engravidar. E o que acontece? Por causa desse tempo, eu acho que seja importante você procurar um profissional de reprodução humana. Se você não tiver condições, existem hospitais universitários que fazem isso com uma questão, uma condição pública, que você pode ter o acesso. A questão de ela ter mais de 40 anos é muito importante para que se tenha uma rapidez, para que você tenha um sucesso de uma gravidez mais tranquila também. Mas é importante que as pessoas saibam que tem um período para que a gente comece a se preocupar em saber se a gente tem algum problema ou não para engravidar. Quanto tempo a gente pode ficar tentando conseguir essa gravidez de um método natural? Ideal, pelo menos um ano. Pelo menos um ano. A partir daí é bom investigar o que está acontecendo. Isso, depois de um ano a gente procura algum outro motivo. Mas é até interessante porque hoje com a questão moderna, os casais não se encontram, trabalham que nem louco a semana toda. E, aí só fica para ter uma difícil. ideia, para você engravidar, a chance é de 18 a 20% num ciclo. 18 a 20%? É muito ou é pouco? Depende. Para quem quer engravidar, é pouco. Para quem não quer engravidar, é muito. Então, é uma condição interessante. Então, se você fizer a soma de um ano, dá mais ou menos 80% de chance de você engravidar, tendo atividade sexual de 2 a 3 vezes por semana. Não adianta ter só no final de semana. Certo. Porque se a mulher ovulou na quarta-feira... Já era. Só o mês que vem. Exatamente. Então, tem que cercar um pouquinho. E lembrar que sempre, depois dos 35 anos, as dificuldades vão aumentando. A chance de, até os ciclos ovulatórios, só para você ter uma ideia, em 12 ciclos que uma mulher vai ter durante o ano, 2 ela não ovula. Então, a mulher, depois dos 35 anos, vai ter menos ainda a ovulação. Então, ela fica contando uma tabelinha e não ovula. Então, a gente tem que aumentar a chance disso acontecer. Eu digo que os homens estão realmente preocupados com a saúde da mulher também, porque são vários os e-mails de homens, dos maridos, né, que estão chegando aqui. O Anderson está perguntando o seguinte: bom dia para você também. Gostaria de saber do Dr. Marcos se existe algum tipo de exercício específico para amenizar os sintomas da irritabilidade da minha esposa. Yoga ajuda a diminuir os sintomas? Quer dizer, ele está preocupado com essa situação, mas a gente está partindo do princípio que a irritabilidade acontece no período da TPM, que ela não é uma pessoa que vive irritada. Então, existe alguma coisa que ela pode fazer? Anderson, tudo bem? Então, acho que não está tão tudo bem, porque tem alguém muito irritado em casa. Então, a gente tem que tomar... Precisa melhorar. Então, a questão de se familiarizar com esses sintomas. Só de ela ter a consciência que ela se irrita, já é importante. Por quê? É aquela questão de contar até 10. Para tomar aquela coisa de explodir. Não, se eu sei que eu já sou irritada, que eu sei que eu tenho uma tensão pré-menstrual, eu tenho que trabalhar isso. A atividade física, eu posso dizer que é fundamental, como a gente falou no início do programa, porque libera endorfinas. A questão hormonal faz serotonina, são neurotransmissores que caem. É serotonina,
endorfina. Então, se eu tenho queda deles, eu tenho queda de endorfina e eu faço atividade física 3 vezes por semana, pelo menos, 30 minutos de caminhada já é o suficiente para eu liberar endorfinas. E isso me dá prazer, isso me dá uma sensação de alívio. Ainda mais um exercício físico, como no caso da yoga, que você trabalha o corpo e também a mente, um relaxamento, corporal, respiração, né? Exatamente. Então, a consciência corporal é importante. É aquela questão de você parar no determinado horário do dia, vou pensar em mim. Ouvir o seu corpo. Exatamente. Né? Então, essa ligação com você mesmo é importante. E a gente, nessa vida maluca, a gente corre, dorme 6 horas, 5, 6 horas por dia. Não há quem aguente, né? Como sugestão, fica aí que você sugira fazer aí um exercício junto com a sua esposa. E aí, vamos fazer um exercício hoje, vamos para academia e tal. Já aproveite e inicie, né? Um estilo de vida mais saudável junto com ela. A Renata pergunta o seguinte: bom dia, Regiane, bom dia para você também, minha linda. Gostaria de tirar uma dúvida com o doutor. 10 dias após menstruar, tive sangramento de 1 dia e cólicas. 1 semana após sangrar, tive uma nova menstruação de 1 dia também. O que pode ser? As cólicas persistem por 2 semanas. Renata, né? Isso, Renata. Renata, bom, a gente precisa de mais algumas informações, né? Por exemplo, se você usa anticoncepcional, esse sangramento que a gente chama de spotting é muito comum, porque existe uma atrofia do endométrio, daquela camada interna do útero. Então, esse pode ser o motivo. Se você não toma anticoncepcional, pode ser uma variação hormonal. Também tem que ser investigado através de exames se de repente a gente pode ter alguma alteração a nível do colo do útero ou da própria camada interna do útero. Às vezes um pólipo, tanto no colo do útero como dentro do útero, pode ser um motivo de esse sangramento que vem pingando e você não tem o diagnóstico. Então é fundamental que você anualmente visite um ginecologista ou na unidade básica de saúde ou seu ginecologista particular e faça todos os seus exames de rotina. Que você faça um Papa Nicolau, que você faça uma ultrassonografia, que o ginecologista te examine e tire qualquer dúvida e exclua qualquer patologia, realmente, qualquer afecção que essa mulher possa ter. É isso aí. Olha, eu vou lembrar você que toda segunda-feira é dia de conversar sobre a saúde da mulher. Então, agradeço, antes de mais nada, todos os e-mails que chegaram aqui. Alguns a gente vai ter que guardar para a semana que vem, tá bom? Quando a gente convida um especialista para conversar a respeito. Quero fazer um agradecimento especial ao Dr. Marcos Tadeu Garcia, que esteve com a gente no programa de hoje. Muito obrigada, viu? Até uma próxima, tá bom? Obrigada. Muito bacana, né? É sempre bom a gente conversar sobre a nossa saúde e saber o que fazer em determinadas situações, né?